dia. Paz do Senhor. Muito bom louvar ao Senhor, né? Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Salmos 105. Todos acharam? Amém. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder buscai perpetuamente a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos prodígios e dos juízos de seus lábios. Amém, filho? Pai querido, eu quero te agradecer, te louvar por esse dia, o dia que o Senhor fez. Eu louvo a Ti porque a Tua palavra nos diz que a Sua bondade e misericórdia já se renovaram a nosso favor nesta manhã, Senhor. A Sua bondade, a Sua graça, a Sua mercê está sobre nós, Pai. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos estar livres para ouvir ao Senhor. Tira toda a preocupação, tira toda a inquietação, tira toda a euforia, que nós possamos estar sensíveis para Te ouvir, ó Espírito Santo. Vem com Sua doce e santa presença, ministra sobre nossas vidas. Rogamos a Ti em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O tema que eu queria dar para essa mensagem hoje, a gente vem falando algumas sequências, falei sobre a generosidade do Senhor, e hoje eu queria falar sobre buscar a face do Senhor. E algo falando acerca de face, de rosto, né? É interessante a gente perceber como na nossa anatomia, né? A nossa face é algo que nos entrega, né? É ou não é? É difícil a gente não expressar aquilo que nós estamos sentindo e esconder do nosso rosto. Às vezes a gente pode até falar, eu estou feliz, mas se não está, a gente acaba entregando. Né? Ontem alguns perceberam que eu estava meio cansado, e falaram, estou cansado. Uma semana, algumas reuniões, algumas situações. Então o rosto, por mais que a gente queira demonstrar que não, o rosto entrega. Né? E é muito interessante a forma como a gente percebe que quanto mais intimidade a gente tem com a pessoa, mais o rosto nos entrega. Né? Vocês percebem isso ou não? Sim. Então, a gente pode até às vezes disfarçar para os outros, mas quem nos conhece intimamente, pelo olhar, pelo semblante, ainda que de máscara, a gente percebe, né? Aparece. Então, algo importante que eu queria destacar essa manhã é que a nossa face, o nosso rosto, é uma expressão de comunicação. E se você, assim, pensar, né, humanamente falando, né, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma pessoa nova, a gente olha
rosto, né? E os antigos tinham uma expressão que diz assim, eu fui com a cara dessa pessoa. Ou, de forma negativa, eu não fui com a cara, né? Vocês percebem? Então, é a face falando, né? E às vezes não tem nada a ver. A pessoa é boníssima, mas às vezes o semblante é carregado, alguma situação, né? E traz uma impressão errada. Então, a face, ela demonstra impressão e expressões, que mexe, às vezes, com a nossa intimidade. E aqui eu queria destacar algo para vocês, que às vezes alguns me perguntam, né? Eu queria ouvir Deus, queria ver Deus, queria entender Deus, né? Só que a Bíblia nos orienta, né? Como está em Êxodo 33, 20, o Senhor dizendo que nenhum homem pode ver a face do Senhor. E aqueles que estiveram face a face com o Senhor, não viram. É ou não é? Tinham que se afastar. Entra em tal lugar que eu vou passar, e a minha presença te consome. Moisés, só de estar na presença do Senhor, tinha a sua face iluminada. Então há uma expressão interessante. Só que se a gente entender o que o Senhor está querendo nos mostrar com algumas passagens, que ele fala muito de nós buscarmos a sua face. Aí você pode dizer para mim, Chico, mas o salmo que você leu, na minha versão, não está fácil. Está presença. Estou errado ou não? Sim. Ou alguém aqui tem a sua versão que está face? Porque, assim, quando fizeram a tradução, no hebraico, a palavra ali, ela é panahim. E panahim não é presença. Panahim é rosto, face. Estar face a face. Mas eu louvo a Deus pela vida dos tradutores, né? Que traduziram presença. Só que hoje eu queria destacar, e você prestasse atenção, que eu queria falar muito sobre isso. Porque apesar de a gente ter uma ordem, né, um mandamento do Senhor que não dá para ninguém ver a face dele, eu quero que vocês caminhem comigo pelo livro de Salmos e a gente vai entender um pouquinho por que o salmista fala muito de buscar a face do Senhor. Eu sei que você pode dizer para mim, Chico, está pensando meio esquizofrênico isso, né? O senhor manda não buscar, você está falando para buscar, né? Mas não sou eu. O salmista está falando. Só que, lembra que eu falei no começo aqui? Quem conhece a face é quem tem uma relação de intimidade. E não tem como a gente dizer que o livro de Salmos é o livro onde demonstra, vamos dizer, é o manual da intimidade. É onde mais fala com o nosso íntimo. Assim como a costa suspira pela corrente das águas, eu anelo a sua presença. Ou a sua face. Então é muito interessante a gente buscar o Senhor. Buscar ter essa intimidade com o Senhor. E eu estava essa semana participando de uma reunião, né? E alguém falou uma coisa muito interessante, que na hora você pode dizer, não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Vocês sabem aquele pessoal que trabalha, equipe de animação, que faz um desenho animado, ou um filme de animação, e a pessoa assim, o desenho é uma aparência quase que perfeita de um ser humano. Vocês têm ideia de quantas expressões esse artista precisa desenhar para caracterizar uma face humana? 300 tipos de movimento.
Aí eu fiquei pensando nisso, a pessoa falando, eu fiquei pensando assim, já estava com essa mensagem moendo o meu coração, né? Eu fiquei pensando assim, eu não consigo ver no meu rosto 300 movimentos. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? Mas para alguém desenhar um rosto humano com perfeição, o mínimo são 300 movimentos que ele precisa fazer para sair essa expressão num desenho, né? O olhar, o semblante, né? E isso me chamou a atenção e buscando o Senhor para ver assim, quão importante é a gente buscar, compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Porque o Senhor se revela. Eu sempre digo para vocês, né, que o Senhor é diferente do vento, né? Porque a gente buscar o vento, a gente nunca vai conseguir alcançar o vento, né? Mas o Senhor, ele se permite encontrá-lo. Ele quer que a gente o busque e o encontre. E considerando sobre buscar a face do Senhor, né, eu queria convidar você a, nessa manhã, estudar um pouquinho o livro de Salmos. Vocês me permitem? Então, o primeiro salmo que eu queria convidar você a abrir comigo é o Salmo 27. Para a gente entender um pouquinho qual é o sentido de buscar a face do Senhor. Como eu falei, os Salmos, ele é um manual de relacionamento. Então, nos Salmos, a gente vê o Senhor usando a vida desses homens que escreveram para revelar o que está oculto no coração, o que está nos pensamentos, o que está no desejo íntimo, né, da alma, né? E muitas vezes parece que o Salmo fala de uma forma tão profunda que a gente não quer ouvir, né? Não quer ver, né? E a gente tenta desconsiderar ou desconfigurar o que o salmista está falando, né? Mas a gente vai ver que é muito profundo. Então, assim, eu queria pedir que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Se alguém não estiver entendendo, levanta a mão. Eu quero que vocês entendam um pouco do que é buscar a face do Senhor. Então, o Salmo 27, verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Vocês estão assim, eu queria que vocês entendessem a natureza do salmista. Aqui é um salmo de Davi, né? Olha o coração de Davi, o que Davi está expressando. Quem é o Senhor? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? Aí no versículo 5, ele diz assim: Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, me elevará sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se a gente buscasse uma tradução livre desse salmo, Davi ele está colocando algo interessante. O Senhor faz uma pergunta para ele.
Não é isso? Ele diz assim, buscar-me a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Só que, como eu falei para vocês, a palavra aqui é face. É panahim. Buscai a minha face. E Davi responde, sim, buscarei a tua face. Então o salmista, ao salmista foi desafiado buscar a face do Senhor. E aí você poderia me perguntar, mas Chico, como que eu busco a face do Senhor se o Senhor a gente não consegue ver? Passa isso pela cabeça ou não? Sim. Mas eu quero dizer algo para você. Tem algumas pérolas aqui para a gente participar e assim, da gente absorver esse banquete que o Senhor tem para nós. A primeira pérola que eu queria destacar é que aqui Davi está se referindo a uma busca pessoal do Senhor. A uma, vamos dizer, uma entrevista. E aí, pensando como se fosse uma entrevista, quem aqui já participou de uma entrevista? Qual é o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente vai participar de uma entrevista? Segurança mesmo. Não chega daquele suor na mão aqui, né? Por mais que você esteja preparado, não é isso? Por que quando a gente vai buscar essa entrevista com o Senhor, a gente não tem esse sentimento? Matos, deixa o Espírito Santo falar. Ele está pedindo para a gente buscar ter essa entrevista com Ele. A gente vai buscar uma entrevista. E vocês perceberam aqui, permita um parênteses, né? A maioria dos entrevistadores, não sei se tem alguém aqui que é entrevistador, né? Que participa de uma entrevista, né? As empresas estão buscando psicólogos. Pessoa que sabe decifrar a nossa escrita. Nos conhece pela escrita. Nos conhece pela expressão do rosto. O corpo fala. Por que quando a gente busca o Senhor é diferente? Davi, quando ele coloca isso, ele está dizendo que é buscar o Senhor no seu templo. Aí nós temos aprendido que quando a gente precisa buscar o Senhor Jesus nos deu o caminho, não deu? Entra no teu quarto, fecha a porta em secreto e fala. E o Senhor está ali. Ou então uma outra passagem que eu acho linda, amados. Porque eu creio no discipulado comunitário, né? E o Senhor Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei também. Lembra disso, quando você estiver naquela rodinha, né? 2, 3, aquelas coisas, né? Sai tanto assunto, né? Lembra que o Senhor está presente. Amém, queridos? E nesse salmo, especificamente no verso 7, Davi fala, ouve a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Olha que coisa tremenda a intimidade, a relação que Davi tinha com o Senhor. Primeiro ele quis estar na face do Senhor. E estando na face do Senhor, ele ainda aprofunda. Parece, assim, a impressão que eu tenho é que Davi pensa que o Senhor tem algum distúrbio, né? Hoje nós estamos vivendo a vida dos distúrbios, né? Que a pessoa não consegue prestar atenção, está presente, mas não está presente, está olhando, mas está com a cabeça em outro lugar, né? Acho que Davi pensava isso, né? Porque ele fala assim, ele já está na presença do Senhor. Aí ele fala, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Não é só ouvir, ele está clamando, né? Ouve minha voz, compadece de mim, responde. E eu fico assim, pensativo. Como a gente tem orado? Como tem sido o nosso momento de dedicação ao Senhor? Como tem sido o nosso tempo de contemplação ao Senhor? Porque
como eu sempre tenho dito, a gente está vivendo a cultura do fast food, né? Tudo rápido, né? E às vezes a gente também confunde que as coisas do Senhor também é meio, né? O Jesus fast food, né? Rápido, né? Oração rápida, amém. Mas a gente está entrando no recôndito. Recôndito é o lugar secreto. É o lugar de adoração. É o lugar onde a pessoa conhece a nossa face. Lembra que eu falei? Ainda que a gente queira dizer para o Senhor, não, está tudo bem, Ele sabe que não está. Mas parece que a gente às vezes esquece. E a gente tenta se enganar, né? A gente esquece que o Senhor é misericórdia. O Senhor é justo juiz, Rei da equidade, soberano. A plenitude do seu esplendor nos cobre com a sua bondade e graça. Que coisa maravilhosa. Não foi isso que ele começa? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem terei medo? Onde está o seu temor, amado? O que tem te trazido angústia? Lembra, o Senhor é o meu Redentor, Ele vive. A misericórdia do Senhor permanece em ação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Ele é presente. Amém. Ele é presente. E Ele quer que a gente veja a sua face. A segunda pérola que a gente pode tirar desse salmo é a busca. Buscarei a sua face. E eu creio que buscar, ela indica um sentimento de sinceridade, um desejo sincero. Aqui eu entendo assim que a pessoa ela quer sinceramente se encontrar com o Senhor. Por isso que eu falei, a gente vê aquele trocadilho, né? Buscai a minha presença? Sim, buscarei a sua presença. Então é algo que o Senhor espera que haja uma busca. Da mesma forma, ainda usando a analogia do relacionamento, né? Da mesma forma que a gente tem assim, o desejo de estar com a pessoa amada, é o mesmo sentimento que a gente precisa ter de estar na presença do Senhor. Mas parece que a gente é meio assim, gosta de fazer departamentos, né? Criar departamentos. Então é amor tipo 1, amor tipo 2, amor tipo 3, né? E sendo que a gente precisa entender que o amor ao Senhor, ele vem em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o seu reino, a sua justiça, em primeiro lugar. Então a gente vê que essa busca, ela tem que ter um objetivo. É alcançar o Senhor. É encontrar o Senhor. É encontrar a face. Porque Ele deseja que a gente o busque. E esse é o anseio do Senhor. Um outro salmo, queria que a gente voltasse um pouquinho aí, né, na sua Bíblia, o Salmo 24. O Salmo 24, ele apresenta para nós algumas exigências nessa busca ao Senhor, né? Só que tem uma coisa interessante aqui. Alguém já estudou os Salmos aqui? Ou não? Então, o Salmo 24 é um salmo de ascensão, né? Certo? Algumas Bíblias vêm anotado aí, né? Salmo de ascensão, né? Então, por que ele é um salmo de ascensão? Porque ele é um louvor que o povo de Israel fazia, ele era cantado em duas vozes, tinha duas entonações. E para ir para o templo, tinha uma escada, né? Eles subiam. E eles iam, cada degrau, eles iam adorando. Eles tinham aqueles rituais, né? Então, eles caminhando, você imagina essas duas pessoas, né? Entre os versículos 3 e 4. Então, no versículo 3,
Um diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Está uma pergunta aí ou não? Sim. Então, ele fez uma pergunta. Aí o segundo responde. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Cleiton, isso é bom na oratória. Eu vou ler o 3, você lê o 4. Tá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Vamos ser sinceros aqui. Lembra, a gente está indo buscar o Senhor, né? Estamos caminhando, né? E alguém faz essa pergunta, né? E a resposta é: quem é aquele que tem o coração limpo? Não, perdão, as mãos limpas e o coração puro. Aqui são sacerdotes que estão subindo, né? Vocês sabem o que acontecia com o sacerdote, né? Se ele estava assim com alguma coisa errada, o que acontecia quando ele entrava no templo, né? Será que a gente subiria? Misericórdia. Estão me entendendo ou não? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqui, amados, é o tipo de música, é o tipo de louvor, né, que nos leva a uma reflexão. Como eu falei, é um cântico de ascensão, né? Ele vai a buscar a presença. Né? Então, falando ainda de algumas exigências que o Senhor faz para estar na presença do Senhor, parece que é uma forma da gente pensar assim: eu nunca vou conseguir, então eu desisto. Porque eu nunca vou conseguir estar com o coração limpo, não, o coração puro e as mãos limpas. Vocês me entendem ou não? Então parece que é uma coisa assim: isso é coisa para o pastor, isso é coisa para o sumo sacerdote, isso aí não é para mim. Mas aqui que está o nosso erro. Porque o Senhor, Ele quer que a gente esteja na presença dEle. Ele quer que a gente suba a sua presença. Essas condições de ter as mãos limpas e o coração puro, ela não é uma declaração de virtude ou uma declaração de retidão. Não. Ela é uma declaração de quem deseja. Eu quero estar na sua presença com minhas mãos limpas e meu coração puro. É um desejo. E aí no versículo 6, Davi faz aqui ele continua falando, né? Quem obterá a bênção e a justiça do Senhor, da sua salvação. Aí no versículo 6 tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém. Nós somos essa geração. Amém. Há uma promessa aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais. Quem não cantou esse canto aí? Está vendo? Vocês conheciam o Salmo 24? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Levantai, ó portas. Então o Senhor não está colocando aqui um impedimento, amados. Mas Ele está falando que a gente precisa se ver com o coração puro, com as mãos limpas. Ele está nos desafiando a estar, Ele continua nos desafiando a estar, a entrar na sua presença, a estar buscando a sua face, buscando a graça do Senhor. Ao desejo do nosso coração, de estar na presença do Senhor. E aqui, amados, eu queria destacar que está falando dos padrões do Senhor, da graça do Senhor. E o Senhor, Ele espera de nós que a gente busque, ainda que nós não tenhamos as mãos limpas e o coração puro, isso não pode ser um impedimento da gente buscar a face do Senhor. Lembra? O salmista diz assim: Senhor, esquadrinha o meu coração,
vê se há em mim algum caminho mau e limpa. Então, buscar a presença do Senhor é o caminho que nos purifica. É o caminho que nos limpa. É quando a gente busca a face do Senhor, a gente admite, a gente está declarando que a gente precisa da misericórdia dele. Precisa dessa ação do Senhor que nos purifica. E não o contrário. E não achar que não, por causa disso eu não vou entrar na presença do Senhor. O Senhor não está fazendo uma exigência aqui, mas o Senhor está clamando a nós a buscar a sua presença. E Ele vai se revelar um caminho sobre modo excelente. Mas depende de nós o buscar. Nós vamos dar esse passo. Como eu falei, ver, buscar a face do Senhor é como marcar uma entrevista, né? Não vai dar a mão não vai ficar molhada, não vai dar aquele friozinho na barriga, né? É bom, porque a gente precisa entender que na presença do Senhor a gente é purificado, a gente é limpo. Uma vida de retidão é uma vida de integridade e caráter. E aqui não é o contrário. O caráter é perante os homens e a integridade é perante Deus. Deus não quer a gente pela metade. Para a gente entender um pouquinho, né? Quem já tomou leite, assim, aquele leite que vem quando tira da vaca mesmo, assim? Aquele é um leite que a gente pode dizer que ele é integral, né? E o leite de caixinha? Vocês querem ver a diferença? Vocês fervem um leite de caixinha, ele faz uma espuminha, né? Ferve um leite que é tirado da vaca, o que acontece? Fica uma crosta desse tamanho assim de gordura, não fica? Que aí faz manteiga, creme de leite, não é isso? Então a gente precisa entender que diante dos homens a gente precisa demonstrar o caráter. Diante de Deus a gente precisa demonstrar a integridade. Sermos 100%. Não adianta a gente chegar no Senhor com 75%. Agora, para um pouquinho. Lembra que eu estou falando para vocês? Buscar o Senhor na nossa oração, né? No nosso quartinho lá, em secreto, Ele e o Senhor. A gente está entrando como no nosso quarto de oração, no nosso tempo com o Senhor? A gente está levando um monte de coisa junto? Ah, preciso fazer isso? Porque o nosso inimigo da oração é isso aqui, ó. Ainda mais se ele faz aquele pli-pli, pli-pli, pli-pli. Eu desafio alguém aqui que não consegue pegar e parar a oração e ver o que está pli-pli, 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 né? Amados, a gente não pode entrar na presença do Senhor se não for com integridade. Porque a integridade não está demonstrando apenas o que acontece comigo no meu íntimo, no meu ser. Mas ela revela o modo como eu levo diante dos outros, diante do mundo, diante das circunstâncias, o que eu tenho aprendido do Senhor. Isso é importante. Isso é muito importante. Sabe por que a gente está vivendo em meio a uma sociedade onde as pessoas hoje cada vez mais estão buscando se agradar a si mesmo. Vivendo cada vez mais escravizados pela cultura do eu. Eu preciso, eu quero, eu tenho que ter, eu tenho que comprar com fácil. E as prioridades do Senhor começam lá. Então é aquele leitinho que faz aquela espuminha. Quando a gente faz do Senhor a nossa prioridade, a gente encontra a face do Senhor. Isso me lembrou entre você tomar na fonte e tomar na garrafinha, né? Completamente oposto, né?
Por isso, Davi diz aqui, tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora, sabe uma coisa interessante ou não? Assim, as particularidades da Bíblia, né? Aquele texto que eu citei, de Números 33, né? O Senhor está falando exatamente para Jacó, né? Que Deus não permite que ninguém busque a sua face. Mas o Senhor é tremendo. Vocês percebem? Que Ele é Deus de geração. E então a gente volta agora para o Salmo 105. E a gente leu, né? E o versículo que eu queria destacar é o versículo 4. Quando ele diz, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. E aqui a gente tira 2 ensinos aqui. Porque buscar a face do Senhor é conhecer, em primeiro lugar, o auxílio que Ele nos dá. Ó Senhor, rocha minha, força minha, né? E o segundo fala do relacionamento que o Senhor quer ter com a gente. Face a face. Então a face está relacionada à sua ajuda. E o fortalecimento ao socorro que vem ao Senhor, em meio ao nosso relacionamento. Mas aí quer dizer, não, mas Deus não é justo? Ele é justo. Mas experimenta buscar o Senhor. Provai-me, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas. Não é isso que ele fala? Quando a gente entra na presença do Senhor, a gente vai compreendendo que os requisitos que Ele estabelece é que facilita a gente entrar na presença, que facilita a gente estar nessa intimidade com Ele. Ele, cada vez mais, Ele é o maior interessado que eu e você busquemos Ele. O desejo do Senhor é que a gente cada vez mais busque a sabedoria. E olha que tremendo, Tiago fala isso, né? Quem quer sabedoria pede, Deus dá. Não é isso que ele fala? É muito profundo isso, amados. Mas parece que às vezes a gente insiste em querer ter a sabedoria humana, a sabedoria mundana, e não busca a sabedoria do Senhor. Não busca aquilo que o Senhor tem para nós, né? E o próprio Provérbios ainda nos adverte, né? Para a gente não viver conforme o nosso próprio entendimento, não confiar, não colocar a nossa confiança na nossa orientação, mas buscar no Senhor. Não é isso que fala Provérbios 3:5? Buscar o Senhor. Por isso a gente precisa buscar a face do Senhor, porque buscar a face do Senhor revela a força do Senhor. Revela o poder do Senhor, o dunamis do Senhor na nossa vida. E para a gente compreender o que essa questão de buscar a força, a face do Senhor, e nos ensina a força do Senhor, né? No Salmo 27, no versículo 8, que a gente leu, né? Davi diz assim, lembra? Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, né? Ele lembrou, Deus falando, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor a tua presença. Parece que é uma coisa assim que não tem sentido, né? O Senhor está mandando buscar a presença, e Davi está mandando, eu vou buscar a presença do Senhor. Só que aqui eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês.
A boa notícia, como eu estou falando, ele sempre quer revelar a sua presença, a sua face. Porém, Davi nos alerta aqui que tem momentos que a presença, a face do Senhor Fogo consumidor. é problema. E eu gosto de Davi porque ele revela as suas mazelas. Porque a gente quer mostrar uma aparência de santidade e tal, mas com a vida cheia de pecado, né? E acha que dá para entrar na presença do Senhor com aquela aparência bonitona, né? Tudo bonito, perfuminho da hora, né? Gilete bem passada, né? Coisa no cabelo, Bumex no cabelo e tal, né? Bonitão, né? Só que com a vida cheia de pecado. Amados, não é bem assim. Davi falou que quando ele ocultou o pecado, até os ossos dele você entender? Então a boa notícia é que às vezes a gente pode se esconder da face do Senhor. O Chico, mas tem uma coisa que é maravilhosa do Senhor, né? Ele quer você do jeitinho que você está, né? É Ele que vai fazer a obra. A intenção do coração, da nossa face, vai demonstrar a intenção do nosso coração, que é a transformação que eu permito ao Senhor. E você quer entender isso, Cleiton? Olha o Salmo 51. Amados, perdão eu estar pedindo para abrir bastante, mas acho que é importante a gente ver. Salmo 51, Davi revela as suas mazelas, né? E olha o que ele fala. Salmo 51, verso 9. Porque esse Salmo 51 é o Salmo de arrependimento. Eu já tinha citado, né? Lembra? Eu citei o versículo 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Mas olha o versículo 9. Pensa que eu falei a questão que parece que não tem sentido, né? No verso 27 ele fala, Deus provoca, ele busca a minha face. Sim, eu buscarei a sua face, né? Mas no versículo 9 ele fala o que aqui? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Só que tem um detalhe. A gente consegue apagar o rosto de Deus na nossa vida? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo o tempo, ele sabe todas as coisas. Por isso que imediatamente Davi reconhece e fala, cria, ó Deus, porque lembra o Salmo de Ascensão que a gente leu agora? Quem estará na presença do Senhor, né? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esse ele foi para o primeiro degrau. O que ele fala aqui? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amados, deixa o Espírito Santo falar como que está o nosso coração. Eu quero insistir, como que a gente está entrando, né, no nosso recôndito para fazer a oração perante o Senhor. Está cheio de pecado, cheio de falta de perdão. Não quero numerar aqui, né? O Senhor sabe, tu sabes. Mas deixa o Espírito Santo falar. Esse é o mesmo Davi que no Salmo 27 ele cantou lá e falou, buscarei a sua face. Agora ele está pedindo, Senhor, não, né? Por quê? Porque naquele momento que ele estava se sentindo top, né? E interessante que se a gente estudar um pouquinho da geografia de Israel, né? O palácio de Davi ficava no alto da colina. Então de lá ele via tudo. Inclusive, infelizmente, ele olhou e viu aquela bela tomando um banho, né? Eu quero. E aí ele... Tudo de ruim acontece. E da mesma forma que o Salmo de Ascensão é uma escadinha que nos leva para a presença do Senhor, o pecado é uma escadinha que vai assim, ó. Cada vez mais a gente vai baixando. Não brinca com o pecado.
E aqui eu quero dizer, eu sei o que Davi sentia aqui. Porque o poder, a ânsia pelo poder, achar que é tudo, dá um... Né? A gente começa a ver as coisas por cima, assim. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Só que aí ele achou que ele podia falar, né? Senhor, não olha para isso, não. Como se a gente pudesse, né? Eu vejo que Davi está dando um recado para mim e para você aqui. Que a gente pode chegar para Deus e falar assim, Senhor, ó, vira para lá um pouco, né? Vira de costas que eu vou fazer um... Vou dar uma escorregada aqui. É. Vou dar uma... Tão fácil, né? Hoje a gente tem tanta informação na mão da gente. Vou dar uma olhadinha na pornografia aqui. Deus, olha para lá. Mas esse não é o caminho. Com certeza é o sentido contrário. Em vez de subir, a gente está descendo a escada. E aí tem um outro salmo que ele vai dar mais clareza para nós ainda. Salmo 30. Salmo 30 demonstra exatamente a soberba, né? Eu exultarei o Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamarei a ti por socorro. Tu me saraste. Senhor, da cova me fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiarei ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Amém. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria... Só que aqui tem um detalhe interessante. Vocês percebem que Davi, depois que ele pede para Deus abençoar ele, livrar até da morte, né? Vocês perceberam aqui, né? Só que ele parece que dá a impressão que ele fala para Deus assim: valeu, chefe. A partir daqui eu tomo rumo. Eu cuido das coisas. A partir daqui é comigo. Daqui para frente eu estou no comando. Ele estava dançando, ele estava cantando, ele estava louvando ao Senhor, né? Por ter curado, ter livrado ele da sepultura, ter livrado ele dos inimigos, né? Mas depois ele não precisa mais. E eu fico pensando assim, quantos de nós às vezes não fazemos isso, né? Às vezes a gente está numa situação, a gente está clamando, está pedindo, põe no WhatsApp, amados, estejam orando por essa situação, olha, está difícil para mim, preciso. Aí Deus vem, opera um milagre, eu não vejo uma palavra de gratidão, uma resposta assim, Deus é o meu Senhor, do meu consolo. Parece que a gente está falando isso da mesma forma que Davi. Fala, Senhor, ó, valeu, o Senhor me ajudou, mas agora daqui para frente é comigo. Será que só eu estou tendo essa impressão? Vocês percebem ou não? A coisa mais difícil que está tendo hoje é as pessoas serem gratas por aquilo que Deus está fazendo. Davi está demonstrando isso. Seria a mesma coisa que Davi está falando para o Senhor: Senhor, ó, a partir de agora você pode tirar uma folga, eu sei que isso é muito compromisso, aí, né? Muita oração, né? E a gente assiste aquele desenho lá e acha que Deus, né, está dentro de departamentos, né? Deus está muito ocupado, né? E a gente chega a pensar que a gente não precisa mais, né? A partir de agora, né? É com a gente é o supra-sumo, né?
Só que o versículo 7, Davi cai em si. Ele diz assim, é porque no versículo 7 aqui está essa questão, né? Ele fala assim, tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Tem uma versão diferente que fala que o Senhor me deu prosperidade. Deixa eu ver se eu acho. Eu falo mal do celular, mas o celular tem umas facilidades. É bom, tem 30 versões dentro de uma só. Né? Ó, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha e fiquei próspero. Tu encobriste, porém, tem a vírgula, né? Tu encobriste o teu rosto e fiquei aterrorizado. Caiu em si. E essa palavra aterrorizado aqui, no hebraico, é Baal. Ele foi colocado num lugar apertado. Imagina você ser colocado num lugar apertado que você não consegue nem levantar o braço para clamar por socorro. Sobra o que pra gente? Senhor, socorro! Ó, eu estou apertado, eu estou num lugar... Isso é estar aterrorizado. Você não tem o que fazer. Por quê? Porque Deus escondeu a sua face. Não é isso que diz o texto? Tu encobriste o teu rosto. Amados, quando Deus esconde a sua face da gente, Ele também esconde a sua força e o seu auxílio. E há algumas passagens, assim, não queria avançar muito, mas você pode ver o diálogo do Senhor Deus com o profeta quando fala em relação a Saul. O Senhor fala para o profeta Samuel, para, porque eu já encobri meu rosto a Saul. O que aconteceu com Saul? Ele quis continuar fazendo tudo, governar, fazer tudo do jeito dele. Mas a força e o auxílio do Senhor não estava com ele mais. E o Senhor impediu até que o seu pastor, né, Samuel, rogasse. Olha a importância da oração, da cobertura. Para. O Senhor encobriu, escondeu a sua face. Mas é muito sério isso. A gente achar que pode andar sem a presença do Senhor. Andar sem a presença do Senhor é a mesma coisa que a gente estar num lugar apertado. A situação fica difícil. Não dá para correr, não dá para se virar. Começa a ficar até difícil a respirar, né? A impressão que dá é que parece que é um sentimento depressivo. Né? Falta ar, não tem ânimo nem para andar, para correr, porque não está na presença. Não está mais buscando a face do Senhor. Mas a gente tem que clamar para Deus nunca esconder a sua face. Pastor, posso falar uma palavrinha? Pode. Eu tive uma visita essa semana, sexta-feira, no Anderson. E as duas minhas estavam doentes, veio o pai, eram 4 pessoas. Eu, na mesa da refeição, eu decidi de dar aquele testemunho que eu dei aqui para ele. Porque eu ainda tenho muita fé em Deus que... Aí eu fui parar do testemunho, naquela cura, vou fazer por terminar a vida na minha vida. Aí teve uma sobrinha que falou assim,
Uns falam assim, eu tenho bastante testemunho para dar. Outros falam assim, eu também não tenho testemunho para dar, mas eu vou dar um desse testemunho só daqui um mês, né? Não foi demais que eu vou dar esse testemunho. Aí você está falando, eu estou pensando que para Deus, esse é falta de fé, né? Porque se ela está pedindo um milagre para testemunhar sobre aquilo ali, ela tem que estar com a fé dela, levar o espírito com a fé dela para sentir uma cura, né? Então cada um pensa de um jeito. Nossa fé nós temos que estar com ela firme cada dia, todo tempo. É muito interessante isso, Maria, porque é exatamente o sentimento de Davi, né? Ele achou que ele podia, que Deus é como um botãozinho que a gente liga e desliga a hora que a gente quer, né? A hora que a gente vai aprontar alguma, desliga o botão, né? Aí apronta, né? Chuta o balde, né? Aí depois se limpa, toma um banho, né? E liga o botãozinho e fica tudo bonitinho na presença do Senhor. Amados, quando Deus vira o rosto para o lado, esconde a face da gente, a situação fica difícil. Por isso a gente precisa cada vez mais buscar o Senhor, buscar a sua face. E eu queria concluir com uma palavra profética. Amém. Porque buscar a face do Senhor é buscar ser aceito por Ele. É buscar cada vez mais estar na presença dEle. E eu queria que você lesse comigo uma passagem que muitas pessoas usam como quadro, né, na parede de casa, ou como aqueles pratos decorativos, né? Só que às vezes esquece a profundidade que tem nessa palavra profética. Abre comigo em Números, capítulo 6. Verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoe. Aleluia. Recebo, eu recebo. Que o rosto do Senhor esteja sempre brilhando sobre nós, presente sobre tua vida, tua casa, tuas finanças, teu trabalho, tua saúde. Amém. Eu profetizo, Amém. em nome de Jesus. Amém. Mais vale a gente fazer como Davi. Senhor, não retire o seu rosto. Ainda que seja para me chamar a atenção, para me exortar. Melhor cair na mão do Deus justo do que na mão do homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Essa parte que a Chico leu agora de Números foi traduzida numa canção, né? A gente cantou aqui no chá do João Vicente, né? Vamos ver se lembra. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém. 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 Nós cantamos. Amém.
Eu não sabia que estava indo luz.